A comunidade política online é, sem dúvida, uma das mais tóxicas para se envolver, com muitos de seus membros enfrentando algum tipo de reação negativa quase semanalmente. Mas mesmo entre esse grupo de criadores, um se destaca por ser particularmente controverso, sendo essa pessoa o comentarista de esquerda Vosh, nome verdadeiro Ian, que acumulou um público considerável desde que ganhou popularidade por volta de 2019. Se fôssemos sentar aqui e relatar cada incidente no qual ele se envolveu, levaria um tempo. Estou mais interessado em observar uma recente controvérsia que impactou a comunidade online, revelando como um deslize em uma live pode mudar sua vida permanentemente. Nossa história hoje começou no início de fevereiro, quando Ian fazia sua transmissão habitual. Durante a transmissão ao vivo, no entanto, ele clicou errado, revelando uma pasta cheia de conteúdo impróprio para o trabalho ao público antes de entrar em pânico e fechá-la rapidamente, encerrando a transmissão em seguida. Pode ver que este é um exemplo do tipo de estrutura a que eu estou me referindo. Apesar da exposição de poucos segundos, era tarde demais. Internautas capturaram o breve momento em que esteve disponível na tela para analisar seu conteúdo, e muitos começaram a compartilhar o clipe dele, revelando acidentalmente nas redes sociais. Detetives da internet alegaram que o computador continha imagens de desenhos animados inadequados para menores, conhecidos como LOL. Contas do Twitter como a Drama Alert postaram o clipe e receberam milhares de curtidas, com muitos nos comentários sendo críticos a Vosh. Muitos também notaram o fato de ele ter sua pasta de impostos junto com as fotos não seguro para o trabalho, aumentando ainda mais o estranhamento da situação. No entanto, isso não foi o fim da história. Outros também afirmaram que havia conteúdo relacionado a cavalos na pasta, o que levou a mais cobertura. Também é importante notar que esta não é a primeira vez que o streamer socialista mostra uma afinidade por cavalos. Ao longo dos anos, várias mensagens do streamer fantasiando sobre o animal em um contexto sexual foram descobertas, e de vez em quando se espalharam em espaços online, usadas como munição por aqueles que não gostam dele. Também há um meme recorrente em algumas comunidades, como o subreddit Destiny. Como se tudo isso já não bastasse, a atenção voltada à situação também fez com que pessoas revirassem trechos antigos de Vosh, fazendo algumas declarações muito preocupantes. Você acredita que pornografia que inclui bestialidade aumentou a prevalência de zoófilos? Possivelmente, mas ainda não me importo. Ainda acho que pornografia zoófila, como coisas desenhadas, deveria ser 100% legal. Na verdade, e isso vai ser uma opinião bem polêmica, eu chego a ouvir um argumento moral ou legal convincente quanto a por que a posse de pornografia infantil deveria ser ilegal. Outra gravação infame também surgiu, na qual ele iniciou uma estranha relação hipotética entre crianças e adultos. Por favor. Agora mesmo, tire seus pensamentos bobos e limitados de liberal e guerreiro da justiça social e reconheça este fato empiricamente correto que eu estou prestes a verbalizar. É possível que um adulto e uma criança tenham um relacionamento sexual e que isso tenha um aspecto positivo, benefícios para a criança também. A suposta pasta Lolicon, além desses clipes, pintou uma imagem incrivelmente ruim para o streamer de esquerda, com a resistência inicial de sua revelação acidental criando um efeito dominó que resultou em aparentemente todos que já tiveram um problema com ele subindo no bandwagon. Ethan Klein notou a repercussão em torno dessa situação e dedicou cerca de 2 horas de uma live em 9 de fevereiro para discutir o assunto com mais detalhes. Ethan faz inúmeras piadas à custa de Vosh aqui, zombando de suas estranhas preferências sexuais durante toda a transmissão, acompanhada por um painel de som tocando efeitos sonoros cômicos o tempo todo. Essa coisa é super gráfica, na verdade. Você está... Um cachorro de osso. Cara de pônei. Soldado. Além disso, Ethan e sua equipe trouxeram uma compilação de clipes criados pela conta do Twitter, o departamento de polícia do YouTube, que apresentava ainda mais preocupante, clipes de Ian. As pessoas são inconsistentes em sua indignação moral com mercadorias que prejudicam as pessoas quando são produzidas. Então as pessoas riem de manteiga de cacau, chocolate ou cobalto ou outros produtos que tendemos a obter através de um sistema realmente muito antiético. Mas então eles são muito rápidos. Para fazer bem, temos um nós. Fazemos como temos um carinho especial por crianças em situação de risco. Tentando seriamente fazer Você legítimo ouse se importar com a criança. E você come chocolate. No final da transmissão, eles também passam pelas diversas mensagens relacionadas a cavalos que Vosh enviou ao longo dos anos, chegando até a ler algumas delas.
Qual o problema com o pênis do cavalo? Cavalos gostam quando você chupa suas bolas. Eu respeito a massa de foder cavalo. Essa transmissão ao vivo impulsionou a questão para o consciente de uma comunidade online ainda mais ampla, com muitos no Twitter e YouTube continuando a seguir a tendência. Logo após, várias mensagens do Discord de Vaush surgiram, onde ele parecia extremamente chateado com o episódio do H3 sobre ele, chamando-o de difamatório. Ian mesmo logo responderia à situação durante uma transmissão ao vivo, oferecendo uma refutação contra algumas das alegações de Ethan no podcast, e mais uma vez acusando-o de ser uma peça organizada para difamá-lo. Há prestígio em repudiar pessoas já desgostadas. Então, se você se beneficia em desgostar pessoas desgostadas e assim por diante, certo? Não acho realmente que haja outra explicação. Porque isso foi como uma peça preparada para me atingir, nem mesmo algum tipo de desacordo orgânico ou perturbação ou qualquer coisa. Ele também forneceu mais contexto sobre por que ele tinha o material em primeiro lugar, alegando que ele não estava ciente do contexto por trás do ilícito. De qualquer forma, uma das duas imagens não se parecia com a Lolly. Eu não dou a mínima. A outra é como um ménage à trois com duas mulheres e um homem. Analisando em retrospecto, sabendo agora que esse artista é um lolicon. Sim, eu consigo ver. Quando eu olhei pra isso, acho que a vibe que eu peguei era como uma coisa curta e grossa. Você sabe o que eu quero dizer? Tipo, o jeito como goblins são desenhados e... Em direção ao final, ele reitera novamente sua defesa contra o que ele caracteriza como argumentos de má-fé, afirmando que ele não iria recuar de se defender contra falsas acusações. Acho que o que frustra aqueles que me atacam de má-fé é que não me acovardo diante de seus argumentos. Muitas pessoas não conseguiam lidar com o assédio ou as vis assassinações de caráter, então teriam que se afastar disso ou o que quer que seja. Mas a frustração é que eu estou defendendo tudo isso muito presentemente, ou adicionando contexto, ou corrigindo. Desonestidade deliberada. Embora a maioria dos espectadores fora de seu público principal estivesse contra ele, ele tinha algumas pessoas ao seu lado, com os streamers Cathless e Tipster sendo seus principais defensores. Ambos os indivíduos são controversos por direito próprio, com suas próprias extensas histórias online que foram documentadas em profundidade pelo Kiwi Farms. Cathless lançou um vídeo discutindo o stream do podcast H3 naquele mesmo dia em seu próprio canal, resumindo as alegações, bem como mencionando a resposta de Ian e concluindo que, embora ele tenha sido descuidado, ele não era um pedófilo. Arquivo de maneira alguma, acreditando em sua defesa. Eu conheço o Bosch há muito tempo e não acho que ele seja um pedófilo. O que eu acho é que às vezes ele é bastante imprudente, tanto por não conhecer o material de origem que ele estava consumindo, quanto por mantê-lo em seu computador de trabalho, que como um streamer ao vivo era apenas pedindo por um desastre. O Tipster também deu sua própria opinião no Twitter, dizendo que estava desapontado com Ethan, acusando-o de usar os mesmos argumentos da alt-right para derrubar o Vaush. Ethan não gostou dessas defesas, fazendo inúmeras postagens no Instagram Stories zombando desses defensores, até postando uma resposta direta aos tweets feitos pelo Tipster. Cathless respondeu às críticas, também expressando sua decepção com Ethan, especialmente pelo fato de ele ter elogiado anteriormente ela por sua guerra contra Kiwi Farms. Ethan respondeu novamente, expressando perplexidade sobre por que eles estavam tão empenhados em proteger Ian. Cathless afirmou que nunca teria defendido Vaush se realmente acreditasse que ele era um lolicon, acusando Ethan de rotulá-la de pedófila, chamando suas ações de repugnantes. Mudahar, também conhecido como Some Ordinary Gamers Online, afirmou que, mesmo com contexto, esses vazamentos e as filmagens anexadas a eles transmitem uma imagem extremamente negativa. Não acho que a H3A3 Productions esteja dizendo algo incomum. Algumas discussões não deveriam ocorrer e certas fotos naquela pasta são absolutamente abomináveis. Muda já havia aparecido no canal de Vaush e estava em termos relativamente bons com ele até este ponto, com seu tweet sobre a situação aparentemente queimando essa ponte completamente. Uma guerra no Twitter logo estourou entre os defensores fervorosos de Vaush e os demais, com Tipster e Cathless intensificando os ataques ao podcast H3, enquanto Ethan continuava a ridicularizá-los em seu Instagram. Vaush revogou seu convite para debater com Ethan sobre o tópico. Tipster também faria uma transmissão ao vivo por conta própria, discutindo a reação negativa em torno dos tweets que tanto ele quanto Cathless haviam feito. Não era isso que estávamos tentando fazer. Nós estávamos tentando apenas expressar nossa decepção de uma maneira muito civilizada. E ele ficou tipo tão...
arrogante. A equipe H3 revidou em uma live em 12 de fevereiro, zombando ainda mais dele ao intitulá-la Vosh, chega de brincadeiras. Ethan iniciou a transmissão vestindo uma fantasia de cavalo, satirizando a situação absurdamente confessada. As coisas ficaram mais sérias quando Ethan começou a dissecar o caso, notavelmente discutindo a afirmação de que Foch havia sido tirado de contexto e que ele realmente não acreditava no que os outros estavam acusando ele. Este é o contexto que eles continuam nos dizendo que foi cortado. Ele afirma que outras indústrias, como a mineração de cobalto ou chocolate, são ruins, mas não somos moralmente consistentes. Ele não está dizendo que é a favor do CP. Ele está dizendo que é contra o capitalismo ou o capitalismo de consumo. E então, esse é o ponto que nós debatemos em grande detalhe já e explicamos por que isso é obsceno e errado. Tipster era um dos principais alvos do vídeo também, com eles passando por uma compilação de seus vários tweets e respondendo a cada ponto individual, deixando claro que, embora entendessem o contexto do que Vosh estava dizendo, eles ainda se incomodaram com isso. Meu problema, se eu puder falar com uma grande dica por um segundo. Vá. É em frente. É que a analogia foi terrível e todos nós estávamos falando sobre isso. Ok, talvez Vosh também tenha dito isso em algum momento, mas existe apenas como um... Acumulando. Centenas. Ele fala sobre isso inúmeras vezes. E então tem a pasta para classificar. É tudo junto pintando uma imagem realmente estranha de um cara realmente estranho. Eles também responderam a Keffel, retaliando contra suas alegações de má-fé e criticando sua posição de maneira similar. Já somos o alvo disso pela direita. Decepcionante ver isso de pessoas que deveriam saber mais. E mais uma vez, é essa história de somos de esquerda, então, por favor, não mencione meu fascínio por pornografia infantil, de desenhos animados. Não, vadia. Tire a jaqueta. Lolly Hill. Além de responder diretamente à crítica, Ethan também trouxe à tona diversos outros clipes preocupantes de Ian, incluindo declarações antissemitas anteriores e alegações de assédio sexual que foram levantadas contra ele. Por algum motivo, Keffels decidiu se envolver novamente na história, lançando um longo vídeo de resposta intitulado Vosh e a hipocrisia de Ethan Klein. Estou sendo generosa com Vosh porque eu conheço há muito tempo. Eu vi ele sendo difamado e mentido constantemente durante toda a sua carreira. Não acho que ele esteja mentindo quando ele disse que não sabia que aquelas imagens eram loli. Nesse ponto, a briga estava apenas ficando repetitiva, mas ainda havia alguns alcances humorísticos e lógica em exibição. Por exemplo, ela em um momento tenta insinuar que Ethan pode estar potencialmente se envolvendo em trabalho infantil por causa de seu Teddy Fresh. Marca. Estes auditores de terceiros incluem RAP SEDEX Members Ethical Trade Audit e AM para uma Business Social Compliance Initiative, que certificam que não há trabalho infantil ou práticas trabalhistas injustas. Por superfície, parece estar tudo bem, mas vamos dar uma olhada mais profunda porque nada é como parece. No entanto, seu trabalho foi descrito por comentaristas como prejudicando organizações locais de direitos trabalhistas, com algumas organizações no início dos anos 2000 que se posicionaram contra sweatshops, descrevendo RAP como um esforço impulsionado pela indústria para evitar escrutínio. Ela também o considera um hipócrita, ainda mais por causa de um clipe dele chamando a personagem do programa de TV A Lenda de Corra de Quente, apesar do fato de que a personagem tinha 17 anos no show. Se você acredita que ninguém cometeria esse erro nessa situação, também deveria mostrar essa indignação ao Ethan, mas é um desenho animado, Klein. Só quero dizer que achei que ela é gostosa, é isso. Ela é como uma senhora, ela não é uma menininha, ela é como uma 17 totalmente desenvolvida. Após este vídeo ser transmitido ao vivo, H3H3 faria mais uma transmissão discutindo a questão novamente. Desta vez dissecando o de Keffels, vídeo ponto por ponto. Por acusar falsamente o streamer de RuneScape na Twitch, Tony Winchester, de ser um pedófilo, resultando em anos de duração. Intenso assédio. Ele falsamente acusou um streamer idoso de ser um pedófilo condenado. Eu quero dizer como ele consegue superar isso. E você saber o que era a prova dele. Espere, por isso ele parecia o cara da foto? Sim, é isso, Keffel. Você entende que idiota? Você é... Sim, ela te incluiu e explicou exatamente o motivo. É totalmente diferente. Situação totalmente... Por que você incluiu aquele clipe? Quanto às acusações de envolvimento potencial com trabalho infantil em TED, fresco, Ethan teve isso a dizer. Sim,
Estamos orgulhosos em dizer que estamos fazendo o possível para garantir nossas linhas de fornecimento livres de sofrimento, e elas estão. Então, isto é a sua pesquisa. Seu trabalho foi descrito por comentaristas em 2000. Foi estabelecida em 2000. O vídeo de Keffel foi recebido negativamente na maioria das vezes. A questão restante é por que ela arriscou sua reputação para defender Vosh. Mas é um desenho em... O tópico de Ethan. Eu estava claramente falando sobre CP desenhado. Na primeira temporada do show, ela tem 17 anos. Nas temporadas seguintes, ela tem 21 anos. Tipo, o primeiro é sobre uma criança. Este é sobre Cora. Ela é como uma adulta. Quer dizer, eu não sei o que dizer. Muitos acreditam que ela participou do podcast do Keemstar para reviver sua carreira e ganhar mais dinheiro, pois era o que ela exigia dele. Se foi uma estratégia para ganhar mais dinheiro, saiu pela culatra, pois levou a um maior escrutínio de suas próprias ações. Em 17 de fevereiro, Mudahar novamente se envolveu na disputa, declarando que há mais de 2 anos o notório criador Keffels iniciou uma campanha viral na internet. Ao pesquisar mais sobre o evento e sobre ela, encontrei revelações perturbadoras sobre seu rancho Catboy. Não posso dar muitos detalhes, mas é uma história insana e desagradável. Keffels respondeu com um tweet próprio, zombando dele ao postar um link para um servidor Discord que também se chamava Rancho Catboy. Muda então daria sua resposta final. Piada fofa, é uma parte minúscula. Estou mais preocupado com as alegações de que você enganou a comunidade em $100 mil para um caso civil contra a polícia de Londres. Não estou me referindo ao processo no Tribunal de Direitos Humanos. Isso não é um processo civil. Ela então deixou seu Twitter privado brevemente antes de retornar ao site. Vosh finalmente respondeu a todas essas novas críticas que vinha recebendo nas últimas semanas em 18 de fevereiro em um vídeo carregado chamado O Vídeo do Contexto. Isso não foi apenas uma resposta ao incidente da pasta, mas a todas as principais críticas que ele sentia que deveria responder. O vídeo é principalmente dele elaborando sobre os clipes divulgados, referenciando onde ele explica o conteúdo insuficiente, afirmações. Como a ideia básica do argumento, você sabe, o fundamental, que é como se fosse ruim participar do consumo de qualquer produto, que como um pré-requisito necessário para sua produção, exige o abuso de crianças. Todos concordariam com isso, a menos que as pessoas sejam literalmente a favor do abuso infantil, eu acho, mas a maioria, todos concordariam com isso. Sua resposta ao vazamento real foi mais sucinta do que o esperado, reiterando pontos já feitos em sua resposta inicial. O podcast H3? A acusação aqui não é apenas que eu tinha aquelas imagens salvas, essa parte é verdade, não é realmente uma acusação, mas também que eu deveria saber que elas eram lolicon e as salvacei porque eram lolicon. Agora, a resposta óbvia e previsível, mas mesmo assim verdadeira da minha parte, é que não, eu não sabia disso. E essa não deve ter sido a impressão que eu tive daqueles 2 desenhos, porque se eu tivesse tido essa impressão, então eu não teria os guardado. As respostas para o upload dele têm sido mistas, com muitos se recusando a mudar suas críticas iniciais a ele, argumentando que mesmo com o contexto adicionado, ele não parecia melhor. E outros o acusaram de desviar do problema inicial de o LoL ter sido baixado em seu computador. Outros deixaram claro que continuarão a apoiá-lo apesar de tudo, embora todo esse calvário tenha custado a Vosh milhares de inscritos, perdendo aproximadamente 12 mil até o momento da gravação deste vídeo. É importante notar que esta não é a primeira vez que a Vosh perde uma parte significativa de sua base de fãs, e devido à natureza inerentemente controversa de sua presença online, é improvável que isso seja o fim de sua carreira completamente, embora certamente tenha manchado sua reputação para sempre. Se ele vai ou não superar a tempestade e reconquistar os fãs que perdeu, é uma questão que só o tempo responderá, com o streamer de esquerda aparentemente querendo seguir em frente e deixar todo o incidente para trás.